Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: o acadêmico brasileiro é um alienado? Eu venho debatendo há muito tempo aqui no canal, né, os problemas do academicismo, da universidade no capitalismo dependente, o colonialismo cultural e todos esses temas estratégicos para a Revolução Brasileira, para a nossa classe trabalhadora e para a soberania nacional. E aí, caiu na minha mão, eu vi passeando no Twitter uma notícia sobre o Google, presta atenção, que eu acho que ela descreve muito bem o caráter alienado do acadêmico médio no Brasil. Antes disso, vamos lá, o que é que eu estou chamando de alienação? Eu estou usando o termo alienação aqui muito mais como uma palavra corrente do que como um conceito extraído do jovem Marx, né? Eu estou aqui usando o termo alienação no sentido de que alguém que está inserido numa dinâmica produtiva tem um papel numa divisão social do trabalho e não entende qual é o seu papel na divisão social do trabalho, não tem compreensão do todo da cadeia produtiva do qual faz parte e atua balizado, fundamentado por certas ilusões sobre o que é esse processo que o sujeito está inserido. Então, estou usando aqui alienação nesse termo, é muito mais um termo corrente do uso quando a gente fala, por exemplo, fulano que trabalha na fábrica é um alienado. A gente está falando que a pessoa não entende o processo que está ali, não entende seus interesses de classe, não entende seus interesses políticos e por aí vai, muito mais nisso do que um debate conceitual sobre a alienação do jovem Marx, sobre fetichismo no livro 1 do Capital. Dito isso, eu vou mostrar a notícia para vocês. Assim, ó, todo comunista, todo socialista, todo anarquista, todo ecossocialista, todo nacionalista popular deveria olhar para essa notícia e arrepiar os cabelos, assim, arrepiar os cabelos. Não falei o cabelo da onde, é do braço, gente, porra. Arrepiar os cabelos e ficar indignado. Vamos lá. Começa aqui, né? Procon da Prefeitura de Juiz de Fora multa Google em 1 milhão. A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor da Prefeitura de Juiz de Fora multou a empresa Google Brasil Internet Limitada no valor de quase 1 milhão. A decisão é de um processo administrativo instaurado no Procon após a denúncia da Universidade de Juiz de Fora em relação à limitação indevida de armazenamento de dados na plataforma Google Workspace for Education. My English is very good. Vamos lá. A plataforma foi anunciada pelo Google em 2014 e divulgada como a mochila do estudante do século XXI, oferecendo armazenamento gratuito e ilimitado para instituições de ensino superior. Diversas universidades adquiriram o Google Workspace for Education, entre elas a Federal de Juiz de Fora. No entanto, em 2021, a empresa informou que limitaria o espaço de armazenamento para 100 terabytes a partir de junho de 2022. Presta atenção aqui, gente, que isso é muito importante. A Universidade Federal de Juiz de Fora aderiu ao serviço do Google de armazenamento de dados, de sala de reunião, Google Meet, não sei o que, e por aí vai, beleza? A ideia é que seria de graça e ilimitado, perfeito? De graça e ilimitado. E agora o Google tá cobrando. Aí você pensa assim, Jones, que abuso, o Google tá cobrando um negócio que inicialmente seria de graça, a propaganda enganosa. A coisa é muito mais grave do que isso. Visto essa matéria da multa de 1 milhão, que não é nada, né, gente? É um trocozinho pro Google. Vamos ver aqui uma reportagem que essa sim detalha o problema teórico. A reportagem é do Paulo Vitor Ribeiro, inclusive parabéns ao Paulo pela matéria, ficou sensacional. Aí aqui o Paulo começa a detalhar o que é a questão, né? A relação do Google com instituições de ensino superior brasileiras começou em 2014, portanto, governo Dilma II, quando a empresa ofereceu para as universidades Workspace for Education como serviço seguro, gratuito e limitado. O pacote de programas tinha como ferramenta Gmail, Meet, Drive e outras funcionalidades. A mochila do estudante do século XXI. O Google propagandeava. A adesão das universidades públicas ao pacote, utilizado por toda a comunidade acadêmica, foi dócil e imediata, sem sequer precisar de licitação. Na Universidade Federal de São João del Rei, a adoção do pacote do Google foi saudada como uma nova etapa. Na Universidade Estadual do Paraná, como uma inovação. 7 anos depois, no entanto, a empresa anunciou que limitaria o que era ilimitado, cobraria pelo que vendeu como gratuito. Impôs o limite de armazenamento de arquivos e a universidade que o exceder terá que pagar.
mais um professor da Federal de Juiz de Fora, uma das afetadas pela medida, resolveu recorrer ao PROCON. Com base na denúncia de Paulo Vilela, do Departamento de Engenharia, o órgão processou administrativamente o Google por infração de consumo. O caso foi narrado na newsletter do The Intercept em abril. Aí ele descreve o processo do PROCON e tal, e essa parte aqui é mais importante. Hoje, a Federal de Juiz de Fora tem cerca de 700 terabytes de informação armazenadas nos serviços do Google. Anos e mais anos de PDFs, vídeos, produções acadêmicas e registros feitos por toda a comunidade acadêmica. No novo formato, que entra em vigor em julho, o Google oferecerá apenas 100 terabytes de armazenamento coletivo, 7 vezes menos do que já foi utilizado. Embora tenha sido questionada pela universidade e pelo PROCON, a empresa não respondeu o que fará com os 600 terabytes de arquivos excedentes que a universidade confiou ao Google. Não é só a UFJF que está em apuro. Segundo o levantamento do Observatório Educação Vigiada, formado por pesquisadores de iniciativa Educação Aberta e da Universidade Federal do Paraná, o uso de infraestrutura privada afeta aproximadamente 80% das instituições públicas de ensino superior no Brasil. Presta atenção aqui nesse dado, gente. Presta atenção aqui nesse dado, gente. O uso de infraestrutura privada afeta aproximadamente 80% das instituições públicas de ensino superior no Brasil. Das 144 instituições analisadas, 103 usam as ferramentas da gigante do Vale do Silício, incluindo universidades maiores que a Federal de Juiz de Fora, como a USP, que tem cerca de 5 vezes mais alunos. De acordo com o levantamento, apenas 30 instituições públicas de ensino superior no país usam serviços que não pertencem ao Google ou a outra grande empresa de tecnologia. E aí, como a gente bem sabe, né, gente, a exceção confirma a regra. A preocupação da organização que produz o levantamento desde 2016 encontra consonância no despacho do PROCON. Os pesquisadores do Observatório da Educação Vigiada dizem que a oferta de serviços gratuitos pode criar uma relação obscura e que levam a grande potencial de violação de privacidade de alunos, professores, gestores e outros atores escolares, já que pode haver, pela prestadora de serviços, coleta, tratamento, utilização e comercialização de dados comportamentais dos usuários. Vá guardando essas informações que já a gente vai fazer um debate detalhado sobre isso. Com a economia gerada pela gratuidade dos serviços, anunciada pela USP em 6 milhões ao ano, as universidades poderiam ter passado o tempo que usaram os serviços do Google desenvolvendo sistemas próprios de e-mail e armazenamento de arquivos. Segundo artigo de 2018, os pesquisadores em Ciências Sociais e Educação Henrique Parra, Leonardo Cruz, Theo Amiel e Jorge Machado, no entanto, as universidades só deixaram de investir em tecnologia e se tornaram dependentes do Google. Presta atenção, as universidades só deixaram de investir em tecnologia e se tornaram dependentes do Google. Vamos lá. Lembrando que essa matéria aqui, gente, foi feita durante o governo Bolsonaro, né? É por isso que ele fala, o governo Bolsonaro quer aprofundar a parceria. Só que lembrem, isso começou no governo Dilma, foi no governo Temer, se aprofundou no governo Bolsonaro, querendo colocar esse pacote do Google para escolas de nível fundamental e médio de todo o país. Vamos lá, gente, fazer um debate aqui muito sério sobre o que é que está acontecendo. O Google é um monopólio imperialista sediado nos Estados Unidos. Aí ele chega e oferece para as universidades um pacote que inclui armazenamento de dados de produções acadêmicas, de pesquisa, relatórios, pareceres, instrumentos para reuniões online, para defesas de dissertação de mestrado, tese de doutorado e tudo mais que você imaginar. Primeiro fator de alienação da realidade brasileira e de incompreensão de como funciona o mundo é, a partir do momento que todos esses dados estão na mão do Google, o Google tem um potencial bruto de matéria-prima para analisar todo o panorama de pesquisa feito nas universidades públicas brasileiras. E isso tem 1001 utilidades. O Google pode usar isso em parceria com empresas e universidades dos Estados Unidos para fazer captação de cérebros, para destruir pesquisas em curso no Brasil e importá-las para os Estados Unidos. Então imagine só o seguinte, sei lá, vamos imaginar que a UFPE começou uma pesquisa muito importante sobre aumento de produtividade na plantação de feijão. Vamos imaginar, né? E aí, né, tá esse material aqui armazenado no Google. O Google, junto com alguma gigante do setor do agronegócio dos Estados Unidos, localiza que tem aqui uma pesquisa promissora
E aí basta uma universidade ou uma empresa privada, ou ambas em coordenação, fazer um convite para todos os pesquisadores da UFPE que estão tocando esse projeto. Não, pô, vem tocar esse projeto aqui, toca o projeto nos Estados Unidos, gera patentes nos Estados Unidos, e gera riqueza nos Estados Unidos. Vocês entenderam? Assim, talvez o exemplo do feijão não seja bom, porque o feijão, até onde me consta, não é produto de alimentação básica da dieta do estadunidense. Mas assim, isso serve para qualquer outro exemplo. Então assim, você dá ao Google todo um mapa da dinâmica de pesquisa em andamento no Brasil, do potencial dos pesquisadores e pesquisadoras brasileiros, e você consegue com que o Google consiga, inclusive, não só captar pesquisas em andamento no Brasil, não só capturar cérebros, né, capturar especialistas, pensadores e pensadores que consideram estratégicos para a máquina lá, como isso facilita também práticas de plágio e apropriação indébita de pesquisa, né? Porque assim, a partir do momento que o Google tem toda essa base de dados, ele pode muito bem vender, inclusive, inovações e pesquisas em andamento para empresas e universidades dos Estados Unidos, sem prestar contas aos pesquisadores e universidades do Brasil. Alguém pode dizer assim, mas Jones, isso é crime. Não, é crime. Vai lá processar o Google em Nova York, entra com o processo lá, tá ligado? Vê se o brasileiro ganha. Vai lá, chega lá, Federal de Juiz de Fora, eu vou processar o Google, porque aqui uma pesquisa nossa que estava em andamento, que os arquivos estavam armazenados no Google, apareceu uma pesquisa igual no MIT, que a gente acredita que é um plágio, que é uma apropriação indevida do conhecimento aqui produzido. Vai lá, pô, vai nos tribunais dos Estados Unidos processar, para ver se a gente ganha. O segundo aspecto chamativo é a incompreensão do papel do monopólio, né? Então, como a gente viu na matéria, as universidades públicas brasileiras, 80% das pesquisadas, das 144 instituições públicas pesquisadas, dependem do serviço de grandes monopólios de tecnologia. Ou seja, a partir do momento que você larga a mão de desenvolver capacidade própria, a partir do momento, inclusive, o que é o mais bizarro para mim, é que não existe uma coordenação entre as universidades públicas, junto com o MEC, o Ministério da Ciência e Tecnologia, para ter um sistema próprio das universidades, de armazenamento de dados, de e-mail, salas de reunião, de instrumentos online, enfim, não existe isso, você fica dependente das empresas privadas. As empresas privadas, como sempre, né? Elas chegam oferecendo mundos e fundos, depois que elas dominam o mercado e estabelecem um monopólio, elas dão o preço que ela quiser. Fazem como ela quiser, porque é um monopólio, meu querido. Ah, não quer não o Google, não? Ai, bicho, tchau e benção. Então, assim, é surreal a ideia disso, como a gente viu na matéria da USP. Não, vamos economizar 6 milhões por ano. Em troca, a gente vai ficar dependente do Google, que vai poder, no curto, médio e longo prazo, fazer o que quiser em termos de cobrança de serviço, fazer o que quiser em termos de uso. A gente vai brigar na justiça aqui e ali, não sei o que, a briga se prolonga na justiça em paralelo a isso, Se não tem uma alternativa, vai ter que continuar usando o Google, então mesmo que brigue na justiça, vai estar subordinada à dinâmica até conseguir se livrar, se não tiver uma pesquisa em andamento para criar um sistema próprio, já um negócio encaminhado. Isso não é criado do dia para a noite. Então, assim, se colocar num papel de deixar um mercado ser monopolizado, nesse caso, inclusive, por uma empresa estrangeira, serviçal do imperialismo, envolvido em todo tipo de falcatrua e espionagem que você imaginar. Perfeito? Veja, aí tem um terceiro aspecto, que é, a partir do momento que não se preocupa com a segurança dos dados da produção acadêmica brasileira, a partir do momento que não se preocupa com a soberania brasileira de ter um sistema próprio de comunicação e de armazenamento de arquivos e de e-mail e de, enfim, reuniões online, por aí vai, um sistema próprio brasileiro, é a universidade, veja, é a universidade dizendo que não está preocupada em ter essa dinâmica produtiva nacional, consequentemente gerar demanda para profissionais do setor e pesquisas, né? Pesquisa, desenvolvimento, aprimoramento. Então, veja, é um grau de irresponsabilidade com a soberania nacional tão grande, mas tão grande, que a própria universidade dizendo que algo básico, que é a necessidade de um país ter um sistema próprio e não depender de um monopólio estrangeiro, até a universidade está dizendo que ela se deserda disso. Aí você veja, claro, existem exceções. Veja, presta atenção. Existem exceções. Existe gente séria na universidade, gente comprometida com a soberania nacional, gente que dá valor ao dinheiro público gasto para manter a universidade pública, gente que sabe que a maioria do povo brasileiro, que ganha até 2 salários mínimos, está excluída da universidade e sente a necessidade de dar um retorno social para
essa população trabalhadora do que é feito na universidade. Existe gente séria, são minorias. A maioria do acadêmico brasileiro é um sujeito alienado, é um sujeito que é feliz importando teorias da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão. É um sujeito que não sabe o que é imperialismo, pelo contrário, ele ri, ele debocha, ele galhofa da categoria imperialismo, da teoria do imperialismo. O imbecil que ri do imperialismo na sala de aula e trata como uma teoria anacrônica, tá agora desesperado porque o Google vai limitar o número de terabytes que a universidade tem para usar e ele pode perder serviços do Google. Veja, aí esse mesmo imbecil, porque é isso, gente, é um imbecil, desculpa. Não, Júnior, que agressividade. Não, gente, é um imbecil. Eu tenho toda a paciência do mundo com um trabalhador, né, que leva 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 3 horas para ir, 3 horas para voltar do trabalho, que veio de uma família pobre, que às vezes não teve condição de estudar, que é massacrado pelo trabalho, que só tem a mídia burguesa como meio de se informar. Toda a paciência, toda a pedagogia do mundo, viva Paulo Freire. Agora com um doutorzinho, né, que normalmente vem de classe média, teve todas as condições do mundo para estudar, para se informar, desfila aquela arrogância filo-francesa na universidade. Não, mas esse negócio de imperialismo, isso é uma coisa do passado, isso é uma coisa dos dinossauros marxistas, esse negócio de soberania nacional, esse negócio de nacionalismo é uma coisa atrasada, isso não é moderno, isso não é atual. Não é moderno, não é atual, e o sujeito não entende que existe um sistema imperialista global que tem uma divisão social do trabalho na produção de conhecimento. Que essa divisão social do trabalho há um protagonismo absoluto dos Estados Unidos, da China, da União Europeia, que todos os países da periferia do sistema capitalista são países que têm uma posição marginal nesse sistema mundial de produção de conhecimento, que é fundamental para funcionar esse sistema imperialista no âmbito da produção de conhecimento, na geração de inovação e no registro de patente, que a universidade na periferia do sistema capitalista, né, como a USP, ela tenha no campo das ciências humanas só gente abestalhada que fique repetindo o autor europeu da moda, que fica, não é porque Pierre Bourdieu, não é porque Michel Foucault, não é porque o Necropolítica, mas porque não sei o quê, e aí fica nessa, o país do miserável, cada vez mais desindustrializado, cada vez mais primário exportador, sem capacidade de produzir ciência, tecnologia e inovação, os setores que produzem sendo atacados de maneira sistemática, principalmente o complexo do petróleo e gás centrado na Petrobras e também a Embraer, né, a indústria de aviões no Brasil, que é privada, mas o Estado brasileiro ainda tem uma golden share, ainda tem uma capacidade de influir ali nos rumos. Então, assim, os setores que geram ciência e tecnologia cada vez mais atacados, mais vilipendiados, mais saqueados pelo capital nacional estrangeiro, ele não liga para isso. Não liga para isso. Ele não liga para a reforma agrária, ele não liga para um sistema nacional de inovação, ele não liga para um debate sobre industrialização ou reindustrialização, ele não quer saber de planificação econômica, que ele diz que isso é autoritário, que isso é dirigista, né? Ele não quer saber disso. Ele não quer. Ele diz que imperialismo é uma coisa atrasada. Ele não quer saber de imperialismo, ele quer saber do conceito novo da moda, porque a necropolítica, porque não sei o quê. E aí o Robert Dow, que montou uma escola de pensamento dos Estados Unidos e criou um novo conceito. Então ele está consumindo, né, muito das ciências humanas. Ele está consumindo a produção hegemônica dos centros do sistema imperialista. E ele acha que isso está atualizado. Ele acha que isso está atualizado, quando na verdade ele nada mais é do que um consumidor passivo de colonialismo cultural. É isso. No âmbito das ciências da saúde, das chamadas ciências duras, né, das ciências aplicadas e por aí vai, o fundamental é ter o farmacêutico, o químico, o físico, o engenheiro, o geólogo alienado, que não consegue pensar política, que não consegue pensar economia, que é quase que, por essência na sua formação, um técnico, porque esse técnico, se tiver uma pesquisa importante, se estiver desenvolvendo um trabalho relevante, ele precisa ser capturado pelo sistema universitário dos países centrais, capturado pelas empresas monopolistas dos países centrais. Então cria-se um equipamento poderoso, no caso brasileiro, por exemplo, equipamento público poderoso, de formação de engenheiros, de químicos, de físicos, de farmacêuticos, de fisioterapeutas, de médicos e médicas, de geólogos, de especialistas em biologia marinha e etc, etc. Formam um exército de força de trabalho hiperqualificada, despolitizada, sem compromisso com o país, sem compromisso de classe. Esse exército fica disponível para ser recrutado pelas empresas e pelas universidades mais poderosas do mundo. Nos Estados Unidos e na União Europeia, há muito tempo, eles não formam o número de especialistas, técnicos e cientistas que eles precisam, então eles fazem recrutamento em toda a periferia do sistema capitalista, mantendo aquela máquina poderosa, né? Recrutando de fora, recrutam cada vez mais força de trabalho especializada
Isso garante o funcionamento daquela poderosa máquina de produção de ciência, tecnologia e de inovação, o que faz com que Estados Unidos, China e alguns países da União Europeia, né, particularmente a Alemanha, França, a Inglaterra quando era da União Europeia e alguns outros países também ali da Ásia, como Coreia do Sul e Japão, tenham sempre um protagonismo no processo de desenvolvimento de novas tecnologias, de avanço na fronteira do conhecimento. A partir disso, vende-se essas tecnologias para periferia do sistema capitalista, como uma tecnologia de armazenamento de dados oferecida pelo Google. O acadêmico brasileiro compra isso, fica feliz porque acha que é inovação, acha que é modernização, acha que é uma facilitação da sua vida, fica mais feliz ainda porque para imbecilidade não tem limite, fica mais feliz ainda não, porque a universidade vai economizar 6 milhões ao ano. Os reitores se comportam como meros contadores, não tem debate estratégico sobre o papel da universidade no país, sobre soberania nacional, sobre desenvolvimento de complexidade produtiva, sobre o Sistema Nacional de Inovação, nada. As associações de representação científica, com nobres e raras exceções, só sabem falar de menos burocracia e mais verba, e aí, veja, mais verbas é importante, especialmente num contexto de austeridade e novo teto de gastos. Agora sim, mais verbas para qual projeto? Qual projeto? Porque assim, gente, tem estados que a Universidade Federal no estado, por exemplo, normalmente está entre os 10 maiores orçamentos. Em alguns lugares, inclusive, a Universidade Federal é o terceiro, quarto, quinto maior orçamento. Só perde para o orçamento do governo do estado, da prefeitura da capital, e em terceiro, quarto lugar vem o orçamento da universidade. Então a gente está falando de não só instituições de importância estratégica para o país como um todo, mas também de uma importância regional gigantesca. E aí tudo isso é desconsiderado e se joga esse jogo que é, na prática, a gente tem um sistema universitário que é voltado para o papel de reproduzir as condições de dependência brasileira. E não só reproduzir as condições de dependência brasileira, como demonizar e atacar todo debate teórico-político e proposta prática de superar e enfrentar essa dependência. E o sujeito que, inclusive, consome as teorias que mantêm o Brasil em condição de dependência, ele se acha moderno, ele se acha avançado, ele se acha um acadêmico de elite, porque ele está debatendo as mesmas coisas que está se debatendo na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, entenda o seguinte. O operário que na fábrica, ele é estimulado a, por exemplo, dinâmicas de circuito de qualidade e a competição entre trabalhadores, né? Ou então separação de grupos de trabalho e aí, de acordo com o grau de produtividade de cada grupo de trabalho, você pode receber bonificações a mais no salário e tal. Esse operário que é condicionado a concorrer com seus iguais no âmbito da fábrica da produção de mais-valia, alguém vai falar assim, inclusive esses doutores, né? Vão falar assim, esse operário é um alienado. Ele é. O acadêmico médio brasileiro também. Lembrando, tem exceções, né? Tem exceções. Eu voltei para a universidade pública. Inclusive, a pessoa que vai ser meu orientador, por exemplo, é um pensador que é uma exceção. Que é alguém que pensa a dependência, que sabe o que é capitalismo dependente, que sabe o que é subdesenvolvimento, que sabe o que é imperialismo. Tem exceções. Você, por exemplo, conhece alguma? Você conhece um professor, uma professora que tem um grupo de pesquisa, que tem um projeto de extensão, que dá uma aula, que está preocupado com as dimensões estruturais de inserção da universidade brasileira, do Brasil no mundo, que faz um debate concreto, historicamente localizado sobre o que é a luta de classes no Brasil. Existem exceções, mas veja, exceção confirma a regra. De regra, a gente está falando de uma estrutura acadêmica que é tão alienada ou mais do que o operário na fábrica que está competindo com seus iguais e não entende que ele é explorado, que é retirado sua mais-valia. Na verdade, que explorado ele é. Porque todo trabalhador sabe que é explorado. Ele não entende o que é o processo de extração de mais-valia, mas explorado ele sabe o que é, né? O acadêmico é igual. Ele é matéria-prima de colonialismo de dados do Google. Ele é instrumento de aviltamento da soberania nacional e ele é um instrumento para a manutenção da grandeza econômica e da potência de produção de ciência, tecnologia e inovação dos países centrais do capitalismo. Ele não sabe disso. Ele é orgulhoso de cumprir esse papel alienado e ele ataca todo mundo que se propõe a enfrentar isso. Esse diagnóstico está muito bem dado pelo Darcy Ribeiro no clássico livro A Universidade Necessária, sabe? É um livro que todo mundo deveria ler. Sabe, todo mundo deveria ler, porque, embora muito antigo, segue muito atual, o que é parte do drama brasileiro. Veja, o fato de não existir nas universidades brasileiras, com força, um movimento nacional para pautar
por exemplo, a criação de um sistema nacional de inovação realmente eficiente e que faça com que o Brasil deixe de ser um mero consumidor de tecnologia e se torne um produtor de tecnologia. O fato de não existir no Brasil um debate forte, estratégico nas universidades públicas brasileiras sobre o caráter cada vez mais primário exportador da economia, sobre como, inclusive, essa dinâmica primária exportadora está acelerando a destruição dos biomas e todas as tragédias da emergência climática. O fato de não existir hoje no Brasil um debate estratégico sobre as potencialidades de adensamento da complexidade produtiva que a gente está perdendo a partir da ascensão chinesa, acho que mostra muito do caráter alienado da realidade brasileira. E aí, claro, esse caráter alienado também tem uma dimensão de classe. Então, muita gente de classe média que tá no... E aí, veja, eu não tô atacando o salário de professor não, viu? Eu defendo, inclusive, a greve dos professores que estão em curso. Tem que ter reajuste e tal, mas o fato concreto é... muita gente que veio de classe média, que tá mantendo sua origem de classe média e que por ser de classe média, por ter um salário bom, acima da média do povo brasileiro, pode pagar saúde privada, educação privada, segurança privada, pagar uma fortuna num apartamento mais ou menos, bem pequenininho, mas que tem uma área que não alaga, que não desliza morro, que não tem esgoto a céu aberto, então tá meio que não tá preocupado com saneamento básico, não tá preocupado com os processos de urbanização caótica, não tá preocupado com a precarização cada vez maior das empresas públicas de saneamento, e aí mesmo que no bairro do sujeito falte luz, porque tá se privatizando tudo, da produção e distribuição de energia, mas no bairro dele o processo de religar a luz é mais rápido do que na periferia. Então assim, quando você tá nessa condicionalidade de classes e encontra nela uma instituição alienada da realidade nacional brasileira, alienada do dia a dia da classe trabalhadora, alienada de um compromisso público, estratégico e que é cobrada por esse compromisso público, você cria o ciclo perfeito, né? Que você vem de uma realidade de classes indiferente aos dramas e às misérias da maioria do povo trabalhador e você encontra uma instituição que não lhe cobra um compromisso nacional, um compromisso de classe para mudar essa realidade. O resultado é o professorzinho que vai chegar na sala de aula e vai falar da novidade mais recente da teoria decolonial produzido na Inglaterra, né? Na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou em Yale, no MIT, né? Vai falar da novidade aí, e depois vai dizer que esse negócio de imperialismo é coisa do passado, vai perguntar quem lê em inglês, quem lê em francês. Enquanto isso, na rua da universidade, vai estar faltando luz, porque a empresa estrangeira que administra o serviço está fazendo um negócio porco, só está preocupado com o retorno do lucro para os acionistas estrangeiros dela. Enquanto isso, vai ter um esgoto a céu aberto nos bairros adjacentes, porque a empresa de saneamentos e águas, que também é uma empresa estrangeira, tá fazendo também um serviço porco, porque fazer uma boa cobertura de saneamento básico em bairros adjacentes à universidade, em bairros circuncidantes, não tá dando lucro, né? Tem muita favela em torno de universidade, né? Na UFPE, por exemplo, no entorno da UFPE tem algumas comunidades, algumas áreas pobres, então esses caras não querem fazer isso, né? Enquanto isso, você vai ter os governantes, a mídia burguesa, todo o debate político gira em torno de manter essa máquina muito no interesse, inclusive, do imperialismo, e todo mundo ficando feliz porque recebeu elogio do FMI e do Banco Mundial. O acadêmicozinho vai sair da universidade, vai pegar seu carro, todo produção estrangeiro, vai para seu apartamento, ligar sua televisão, que também é produzido fora, ligar seu notebook, que também é produzido fora, no máximo montado no polo industrial de Manaus, vai ligar seu micro-ondas, que também é produzido fora. A cada momento da sua casa tem uma tecnologia produzida nos países imperialistas, né, que o Brasil é um mero consumidor. E ele vai deitar tranquilo na sua cama e vai dizer: ó, nossa, que maravilhoso novo estudo francês. Lá eles estão tão avançados, eles não falam mais de imperialismo e soberania nacional. Eles estão preocupados com outras coisas. É uma beleza, não é não? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.